Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. A tua glória, Senhor. A tua glória, Senhor. Amém. Você que está em casa, se souber essa música, cante conosco. Um dia encontrarei com o meu Salvador, então abraçarei e o beijarei. Sua face vou tocar, seus olhos quero ver. Então me prostrarei e o beijarei, adorarei pra todo sempre, adorarei eternamente. O dia chegará e eu quero subir para o meu novo lar, junto com Jesus, pra sempre estarei.
seja o teu nome, Senhor. Nós esperamos pela tua volta, Senhor. Nós estamos aqui, Pai. Fala conosco, Senhor, através de todos os louvores. Como é bom sentir a tua presença, Senhor. Toca os corações, Senhor, que estão em casa. Que o nosso intuito, Senhor, aqui, Senhor, seja sempre para glorificar o teu nome. Então fala, Senhor, nós estamos aqui para te ouvir. Fala conosco, Senhor. Continua falando, Pai. Amém, Jesus. Convido a igreja para que abra as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Nós iremos ler o primeiro versículo. Convido também a todos que se ponham de pé, a fim de fazermos a leitura da palavra de Deus. Isaías, capítulo 53, versículo 1. Assim diz a palavra: quem creu em nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? O profeta Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Que o Senhor, portanto, aplique aos nossos corações a sua palavra lida. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos, fala aos nossos corações neste momento, através da tua palavra, e que ela encontre guarida nos nossos corações e possa prosperar nas nossas vidas, segundo aquilo que tu a tens designado nesta hora. Nós oramos assim, com os corações agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar. O texto que acabamos de ler é uma pergunta, e é uma pergunta feita pelo profeta Isaías, e ele diz: quem deu crédito, quem acreditou da nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Mas sobre quem o profeta Isaías estava falando? O profeta Isaías falava nada mais nem nada menos de que sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas agora, nesse texto, o profeta lamenta o fato que poucos queriam acreditar na mensagem do Evangelho. Em outras palavras, o profeta estava dizendo que a mensagem do Evangelho era uma mensagem rejeitada, era uma mensagem que as pessoas ouviam, entendiam, mas não queriam aceitá-la para as suas vidas. E agora, diante disso, o profeta indaga em uma verdadeira curiosidade: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se revelou o braço do Senhor? Um conceituado estudioso do Antigo Testamento, comentando sobre esse texto, ele disse: isto é mais uma exclamação que uma indagação. Ele disse: é uma pergunta, mas é colocado assim simplesmente para chamar a atenção do pequeno número de pessoas no mundo que haveriam de crer na mensagem do Evangelho. O profeta é representante de seu povo, falando e expressando o medo
de que poucos viessem a acreditar na mensagem do Evangelho, que é uma mensagem de salvação. E o profeta lamenta que poucos querem dar crédito a uma mensagem que pode trazer-lhes a vida eterna em Cristo Jesus. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? A expressão "e a quem se manifestou o braço do Senhor" é uma expressão que se refere à força do poder de Deus. Quem havia acreditado na nossa pregação, para quem havia o poder salvador do Evangelho de Cristo sido revelado, quem deu crédito a esta mensagem e a quem foi manifesto o braço do Senhor? Este versículo mostra que você deve, em primeiro lugar, acreditar na pregação do Evangelho e depois ser convertido através do poder de Deus em Cristo Jesus, através do poder da salvação manifestado pelo braço do Senhor, mandando o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário e assim, através do seu sangue derramado naquela cruz, perdoar os nossos pecados, apagar o escrito de dívida que era prejudicial a nós e escrever o nosso sangue no livro da vida. Escrever com o sangue de Cristo os nossos nomes no livro da vida. Portanto, a pergunta do profeta mostra que poucos irão acreditar, poucos irão aceitar a mensagem do Senhor e poucos virão a se converter. E poucos haverão de aceitar a salvação que está sendo anunciada nesta hora, através do sacrifício de Cristo Jesus. Só Cristo pode lhe dar a certeza da salvação de sua alma e lhe garantir a certeza de, após findar esta vida, você estará vivendo para sempre com Ele e com toda a corte celestial dos céus. Mas quem deu crédito à nossa pregação é a indagação. E a quem foi manifestado o braço do Senhor? Primeiro, eu quero destacar aqui algumas razões pelas quais muitas pessoas não acreditam, não aceitam esta mensagem. Existe razão para isto. A primeira razão que eu vou alinhar é que poucos acreditaram e se converteram durante o ministério de Cristo aqui na terra. Pode parecer incrível, mas durante o ministério da pessoa bendita do Senhor Jesus, poucas pessoas aqui na terra acreditaram que Cristo Jesus era Senhor e Salvador e que poderia salvar. A Bíblia conta a história de umas pessoas que eram muito amigas do Senhor Jesus, Lázaro e as suas irmãs, Marta e Maria. Lázaro foi acometido de uma enfermidade e esta enfermidade o levou à morte. Cristo soube da notícia e 4 dias depois ele foi até a casa de Lázaro. E o Senhor Jesus, olhando, vendo a consternação da família e das outras pessoas que ali estavam, falou: tirai a pedra. João 11:39. A irmã de Lázaro queria parar Jesus de fazer aquilo que ele estava mandando. Ela olhou e disse: não é possível, ele está mandando tirar a pedra. Senhor, não faça isso, Senhor.
porque ele já cheira mal, são 4 dias, já está em franca decomposição. Mas aquelas pessoas obedeceram a Jesus e tiraram a pedra que cobria a entrada do sepulcro. Então Jesus clamou com alta voz e grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu tendo as mãos e os pés todos enfaixados, o seu rosto envolto em um lenço. E o Senhor Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus, que era a casta religiosa, formaram um conselho e diziam: que faremos? Que devemos fazer? Porquanto este homem faz muitos sinais. João 11:47. Eles viram quantos milagres Jesus havia feito e tiveram medo que as pessoas comuns viessem a seguir e a acreditar que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era aquele que havia sido profetizado pelos profetas, o Salvador que haveria de trazer salvação a todos quantos crescem nele. E ao invés disso, vejam o que eles fizeram. Segundo o evangelista João, no capítulo 11 e 53, diz João: desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Consultavam-se para o matarem. Eles não aceitavam aquela mensagem que Jesus era Senhor, tanto de vivos quanto de mortos. Eles não aceitavam a verdade de que Cristo Jesus poderia trazer à vida aqueles que estão mortos nos seus pecados, nos seus delitos, nos seus erros, nos seus vícios, aqueles que estão presos por algemas invisíveis. Eles haviam visto Cristo fazer maravilhas, mas agora eles se reuniam, sabiam que Cristo havia ressuscitado Lázaro, havia tirado ele dos braços da morte, mas mesmo assim, eles se consultavam, porque não aceitavam esta mensagem, não aceitavam essa atitude do Senhor Jesus e queriam matá-lo. O sumo sacerdote e os fariseus começaram a ter reuniões juntos para planejarem a melhor maneira de se livrarem de Jesus, ou seja, para matar o Senhor Jesus. O apóstolo João disse, lá em João 12, 37 e 8, e ainda que havia feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Observem que o próprio evangelista João demonstra que as pessoas não estavam acreditando na mensagem do evangelho. E ele cita o próprio texto que estamos servindo de base para a nossa mensagem. Eles viram o Senhor Jesus milagrosamente alimentar 5.000 pessoas. Eles viram a pessoa bendita do Senhor Jesus curar leprosos, abrir os olhos de cegos. Eles viram Jesus expulsar demônios, levantar o paralítico, o qual se levantou com força e vigor. Eles viram ele ressuscitar o filho de uma viúva dos braços da morte. Eles não somente viram Jesus transformar água em vinho, mas também o ouviram ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias
entre o povo, segundo diz Mateus 9:35. Todavia, quando ele levantou Lázaro da morte, consultaram-se para o matarem. E o evangelista João relata: e ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Sim, amados irmãos, sim, amados ouvintes, sim, amada igreja do Senhor Jesus, poucas pessoas acreditaram em Jesus Cristo e se converteram pela sua mensagem e milagres operados durante o seu ministério aqui na terra. Parece uma afirmação chocante. Até eu me choquei quando se está pesquisando para elaborar a mensagem, mas é a pura verdade. Segundo, poucos se converteram, poucos acreditaram durante a época dos apóstolos. Primeiro, o próprio Cristo pregando. Agora, o Senhor Jesus foi morto, garantiu a salvação para todo aquele que nele crê e que aceita a mensagem. Ficaram os apóstolos, pregando e anunciando ao mundo que Cristo Jesus é a única esperança. Mas mesmo na época dos apóstolos, poucas pessoas se converteram durante aquela época. Vejam o que o apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Romanos, no capítulo 10, 11 a 16, ele diz: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Isto foi o apóstolo Paulo falando, o apóstolo Paulo que pregou a tantas pessoas, o apóstolo Paulo que foi o mensageiro aos gentios. Ele agora, impressionado, apesar de ter tido um ministério profícuo e que muitas vidas tenham se entregue a Cristo Jesus, mas ele, na sua carta aos Romanos, ele fica maravilhado no sentido de extasiado, preocupado, e indagar a mesma coisa que Isaías indagara. E ele diz: mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Em outras palavras, ele está dizendo: mas nem todos dão ouvido à mensagem de salvação do evangelho. Mas nem todos aceitam esta mensagem. Esta mensagem do evangelho é uma mensagem rejeitada. Por isso que ele diz, que o profeta Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Porque é uma mensagem rejeitada. O mundo não quer a mensagem salvadora do evangelho. Muitos preferem os prazeres da vida, muitos preferem o caminho largo e espaçoso.
do que o caminho estreito. Mas muitos não sabem que larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E Cristo, através do seu sacrifício, espera que nós o aceitemos como Senhor e Salvador das nossas vidas e venhamos a desfrutar da vida eterna em Cristo Jesus. Observa o que esta passagem da Escritura diz no versículo 12: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Romanos 10, 12. Isso foi escrito pelo apóstolo Paulo um pouco menos de tempo, um pouco menos de 30 anos depois que Jesus foi assunto aos céus, depois que Jesus ascendeu aos céus. Ele estava falando para os judeus e gentios, enquanto Jesus tinha falado quase que exclusivamente aos judeus. A mensagem do Senhor Jesus era voltada mais para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em algumas vezes ele falou aos gentios também. Mas Paulo pregava tanto para judeus quanto para gentios. Paulo disse: porquanto não há diferença entre judeu e grego. Grego aqui era a designação dada para todos aqueles que não eram gentios, então eram chamados de gregos. Mas entenda-se gregos não porque fosse grego da Grécia, mas porque eram gentios. Então os gentios eram chamados naquela época de gregos. Então eles falam: porquanto não há diferença entre judeu e grego, ou seja, entre judeus e gentios. Todas as pessoas, todos, sem exceção, precisam de Cristo. E ainda, para o seu grande público de gentios, Paulo disse a mesma coisa que Jesus falou, citando Isaías 53:1, lamentando o fato de que, apesar do pequeno número de gentios que acreditaram na mensagem do Evangelho, mesmo esse pequeno número foi comparativamente maior do que o número de judeus que creram na mensagem do Senhor Jesus, e citou Isaías 53:1 para mostrar que o profeta havia falado, ou seja, de que parte dos gentios foram mais receptivos ao Evangelho do que os próprios judeus. Paulo citou a lamentação de Isaías para mostrar isto: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Os gentios foram mais abertos ao Evangelho do que os judeus. Todavia, mesmo assim, foi comparativo menor o número de gentios que acreditaram em Jesus durante o tempo de Paulo e dos outros apóstolos. Apesar de que, entre os gentios, a pregação do Evangelho era seguida por grandes sinais, prodígios, maravilhas, era de curas, grandes ressuscitar mortos, havia cura de enfermidades, era uma coisa extraordinária, o poder de Deus se manifestando de uma forma extraordinária, e as pessoas gostavam de ver e se sentem atraídas por isto, mas mesmo assim, poucos se converteram naquela época. Vejam só, nós observamos que apesar de tudo isto, de todos estes sinais, de fortes reavivamentos, trouxeram comparativamente pequeno número de gentios à salvação em Cristo. O evangelismo, a mensagem de que Cristo era o Filho de Deus e o Salvador pessoal de cada pessoa, foi muito difícil de ser aceita, até entre os romanos. Os romanos tinham uma grande oposição
ao Evangelho. Ambos, Cristo e os apóstolos, viram somente poucas pessoas se converterem. Assim, os cristãos do primeiro século eram a minoria que se decidiram a Cristo Jesus, e essa minoria foi perseguida cruelmente. Os irmãos se lembram que os cristãos eram perseguidos de forma cruel. Jogado em covas, na arena, abriam as covas dos leões e os leões corriam famintos para despedaçar os cristãos. E eles se uniam, cantavam ao Senhor, enquanto seus corpos eram dilacerados pelos leões. Muitos eram amarrados em uma tocha, davam um banho de piche neles e tocavam fogo. Os cristãos foram perseguidos, muitos perderam bens, muitos tiveram suas posses, seus bens confiscados, filhos mortos, esposas, pais, porque eles não queriam adorar o imperador. Só adoro a Cristo Jesus, Senhor da minha salvação. E por isso eles eram perseguidos. Quem deu crédito à nossa pregação? E isso foi na época dos apóstolos. Então, os apóstolos João e Paulo citaram nosso texto para explicar a resistência da maioria das pessoas ao Evangelho, para explicar por que a maioria não se converteram. E isto tem sido verdade através dos séculos da história do cristianismo. Sempre, em todos os tempos, somente pequena minoria de pessoas haviam acreditado no Evangelho, e estas pessoas foram verdadeiramente salvas, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. E isto é até agora e tem sido verdade também no mundo de hoje, no mundo atual. Nada tem mudado. Poucos querem aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, e muitos preferem ficar na comodidade de suas crenças e das suas práticas de vida. Muitos simplesmente ouvem a mensagem, dizem que Cristo é Senhor, dizem que Cristo é Salvador, mas Cristo não está nem entronizado em seus corações, nas suas vidas. Porque quando Cristo está entronizado nos corações e nas vidas das pessoas, há mudanças de atitudes, há mudanças de comportamentos, há mudança de relacionamento, a pessoa muda o seu jeito de ser, a pessoa muda a sua maneira, o pecado já não mais lhe atrai da forma e dele se sentir prazer no pecado. Antes, porém, o pecado traz um grande peso e pesar na consciência, mas existem aqueles que pecam e que se sentem bem pecando. Mas quando Cristo entra na vida de uma pessoa, quando Cristo é entronizado na vida de alguém, quando uma pessoa aceita a mensagem salvífica do Evangelho, essa pessoa tem o seu coração transformado, e agora ele quer agradar somente a Deus, ele quer agradar ao Senhor Jesus, e para agradar ao Senhor Jesus, ele é capaz de enfrentar a morte, a perseguição, a dor, a angústia, a fome, a nudez, por amor a Cristo. Mas eles fazem isso por amor, porque o amor não conhece fronteiras, não existem limitações para o amor.
O amor tudo pode. O amor é indescritível. A primeira epístola de Coríntios fala lá no capítulo 13 sobre o amor. E termina dizendo que Deus é amor. E é por causa desse grande amor de Deus que Ele mandou o seu Filho Jesus para que viesse para pagar pelo meu pecado, para pagar pelos meus erros, para pagar pela minha dívida espiritual que eu tinha para com Ele e que eu não posso pagar. Mas Cristo veio, tomou o meu lugar lá na cruz do Calvário, e agora todo aquele que diz: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, eu creio que Tu és o Salvador da humanidade, mas não precisa apenas dizer isso. Para dizer isso, isso tem que se seguir de atos, isso tem que se seguir de uma mudança de conduta. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo, porque Cristo pode fazer novas todas as coisas das nossas vidas. Cristo pode quebrar os grilhões da morte, Cristo pode quebrar os grilhões do vício, Cristo pode quebrar os grilhões da droga, Cristo pode quebrar os grilhões da pornografia, Cristo pode quebrar os grilhões do palavreado inconsistente com um servo do Deus vivo. Cristo tem poder para fazer todas as coisas. Não existe limites para o poder que há no sangue de Jesus. Mas quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor? Quantos aceitam este evangelho e dizem: Senhor Jesus, reina soberano sobre a minha vida? E por fim, o nosso último ponto. Nos dias atuais, na época que estamos vivendo, poucos acreditam e poucos serão convertidos. Em outras palavras, nos dias atuais, poucos acreditam e poucos se salvarão por não acreditar na mensagem de salvação do Senhor Jesus. Nos nossos próprios dias, nós estamos frequentemente sendo confrontados com a realidade da lamentação de Isaías, nesta triste, melancólica e sombria pergunta: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Tristemente, nós devemos dizer que poucas pessoas hoje acreditam na pregação da mensagem salvadora do Evangelho, e poucos são salvos através do poder de Cristo Jesus. Até nossos amados parentes muitas vezes rejeitam a Cristo. Quantos e quantos não estão aqui na igreja que oram pedindo a Deus que salve o marido, salve a esposa, salve um filho, salve uma irmã, salve um tio, qualquer pessoa. Nós temos casos nas nossas famílias em que nós oramos para que Deus exerça a salvação, e a maioria de vocês sabem que só poucos deles nós conseguimos trazer para a igreja, para escutar a mensagem, a pregação de que Cristo Jesus é quem pode perdoar os nossos pecados e nos garantir a certeza da vida eterna, ou seja, de viver no céu por toda a eternidade e nos livrar do horror do inferno. Mas muitos não querem entregar os seus corações e vidas a Cristo Jesus e venham a se converter dos seus pecados e serem salvos e terem direito a ter uma vida eterna ao lado de Deus
e com Cristo Jesus, juntamente com toda a corte celestial. Eu gostaria de fazer 3 comentários sobre isto. O primeiro comentário que vou fazer é: aonde a Bíblia nos diz que a maioria das pessoas iriam ser salvas? Não, a Bíblia não diz isto. Em verdade, Jesus disse justamente o oposto. Ele disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna, e poucos há que a encontrem. É o Senhor Jesus quem está dizendo que poucos a encontram, poucos ouvem esta mensagem, poucos aceitam esta mensagem. Mas o Senhor Jesus disse que larga é a porta e espaçoso é o caminho, e muitos são os que entram, muitos são os que entram pelo caminho da perdição, enquanto que pela porta da salvação poucos a encontram. Poucos há que a encontrem, poucos há os que se salvam. Nós devemos sempre guardar isto em mente, quando nossos esforços evangelísticos resultam em poucas conversões. Nada mais é do que o que nós havíamos esperado para a confirmação da palavra de Deus, que diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. E agora, o segundo comentário que eu vou fazer é este: nossa razão para evangelizar não está baseada em quantos irão se converter. Se a aceitação à mensagem do Evangelho é grande ou pequena, os nossos olhos nunca devem se fixarem na quantidade dos que se convertem. Evidentemente que gostaríamos de ver grande número de pessoas entregando suas vidas a Cristo Jesus, pois o Senhor Jesus disse: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, 7. Nosso motivo de evangelizar é na obediência, é na estrita obediência à palavra de Deus. O nosso motivo de evangelizar é baseado naquilo que Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. Em outras palavras, já está perdido. Se não der crédito à pregação da mensagem do Senhor, não há escapação. Isto é o que Cristo nos falou para dizer, para fazer, e nós devemos fazer isto: pregar o Evangelho a toda criatura. Se as pessoas escutam ou não, se elas entregam suas vidas a Cristo ou não, nós devemos evangelizar, porque Cristo nos disse para fazer isto. Nosso sucesso não depende da reação humana. Nosso sucesso depende de sermos obedientes a Cristo Jesus. Por isto, nós devemos ir e anunciar a mensagem salvadora do Evangelho, quer as pessoas acreditem nela ou não, quer as pessoas a aceitem ou não. E, para finalizar, o terceiro comentário. O terceiro comentário é uma decorrência natural do segundo que acabamos de fazer. Você acredita em Cristo? Você que está me ouvindo à distância, você acredita em Cristo Jesus
como Senhor e Salvador pessoal seu? Você já entregou sua vida a Cristo Jesus? Você já pediu a Cristo Jesus para quebrar todos os laços que o prendem de ir até Ele, de aceitá-lo como Senhor e Salvador de sua vida? Você está disposto a entregar-se a Cristo Jesus em um ato de fé? Mesmo se ninguém mais em sua família e ninguém mais dos amigos que você tem não sejam convertidos, você irá depositar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo? Mesmo que a sua esposa ou o seu marido não sejam convertidos, você irá entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Lembre-se do que Cristo disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Você irá procurar o Senhor Jesus, você correrá para os braços de Cristo Jesus, você quererá aceitar Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e depois ser batizado? Ou você irá se colocar na grande e enorme maioria daquelas pessoas que rejeitam o Senhor Jesus, que rejeitam a salvação que Ele oferece? Ou você vai não escutar essa mensagem de salvação, ou você vai negar a Cristo? Você está nesse grande número de pessoas que rejeitam a mensagem de salvação. Você quer ter a vida eterna em Cristo Jesus? Então dê ouvidos a esta mensagem de salvação e aceite em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e você haverá que Cristo fará maravilhas no seu viver, e que isto começará nesta terra, porém maravilhas maiores você haverá de ver quando os seus olhos se fecharem aqui na terra, porque você há de ser recebido nos céus para viver por toda a eternidade com Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem os ouvidos ouviram, e nem há quem se descreva as coisas grandiosas que Deus preparou para todos aqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Há verdadeiras maravilhas espirituais, há verdadeiras coisas incríveis que nós não sabemos, que nos aguarda na eternidade, quando nós cremos na mensagem de salvação de Cristo Jesus e o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. A minha oração é que você não venha figurar no meio da grande multidão que vai perecer longe de Deus por não aceitar como verdadeira a mensagem do Evangelho. Saia fora das coisas deste mundo, venha para Jesus em um ato de fé e seja salvo por toda a eternidade através do sangue de Jesus Cristo e da sua justiça. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Tomara que você seja uma das pessoas que acredita nessa mensagem de salvação e venha se converter dos seus erros e dos seus pecados e coloque a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Tomara que você seja um dos poucos que acredita no Evangelho quando ele é pregado. Tomara que você diga sim, Jesus morreu para pagar por meus pecados. Sim, Ele está sentado à destra de Deus Pai e intercede por nós. Sim, eu vou a Cristo Jesus em um ato de fé e entrego a minha vida a Ele. Tomara que você seja um dos poucos a quem o braço do Senhor seja revelado. Conforme você vivencia a salvação, acreditando em Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29.
Tomara que você seja um dos que vem a Jesus e é lavado e purificado de seus pecados através do precioso sangue de Jesus Cristo. Tomara Deus lhe conceda a graça e a fé necessárias para acreditar na nossa pregação e experimentar a salvação eterna da sua alma através do Senhor Jesus Cristo. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, que nesta noite alguns deem crédito a esta mensagem e aceitem Cristo Jesus, para que o braço do Senhor seja revelado na tua vida, através da salvação que Cristo Jesus dá, e só Ele pode dar. Que Deus nos abençoe. Ai de mim, se não fosse o teu amor, se não fosse o teu perdão. Ai de mim, se não fosse tua graça que me deu a salvação. Eu estava perdido, teu amor me alcançou, tua graça me salvou. Eu não merecia, mas o favor imerecido é a graça de Deus. Foi a graça, pela graça, só a graça. Tô cheio da graça, tua graça me basta. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu sou fraco, forte sou. Foi a graça, pela graça, só a graça. Tô cheio da graça, tua graça me basta. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu sou fraco, forte sou. Ai de mim, se não fosse a tua luz, se não fosse pelo sangue derramado lá na cruz. Ai de mim, se não fosse tua graça, ai de mim sem Jesus. Eu estava perdido, teu amor me alcançou, tua graça me salvou. Eu não merecia, mas o favor imerecido é a graça de Deus. Foi a graça, pela graça, só a graça. Tô cheio da graça, tua graça me basta. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu sou fraco, forte sou. Foi a graça, pela graça, só a graça. Tô cheio da graça, tua graça me basta. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu sou fraco, forte sou. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, a graça. Onde havia escuridão, Ele fez raiar a luz. As suas orelhas se passaram, tudo novo se fez, tudo novo se fez. Eu fui salvo pela graça de Deus. Foi a graça, pela graça, só a graça. Tô cheio da graça, tua graça me basta. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando estou fraco, forte sou. Foi a graça, pela graça, só a graça. Tô cheio da graça, tua graça me basta. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu sou fraco, forte sou.